Um romance lindo, super bem escrito, que contém dados históricos. A história pode ser triste ou carregada de memória, mas também consegue ser muito lindo. Então, esse é o livro A Ilha das Árvores Perdidas, da Elif Shafak. A história se passa entre passado e presente. No passado, tanto na ilha de Chipre, em meados de 1974, quando ocorreu um conflito real na região e retirou o então presidente do poder, e depois em Londres, em meados de 2010, onde o presente tenta entender o passado. O passado, no Chipre, conta a história de um casal, a história de amor deles que conseguiu nascer mesmo em meio a conflitos. E tem uma passagem super linda sobre isso que eu vou ler depois. E em Londres é a filha desse casal tentando entender o passado, porque muitas vezes quem viveu conflitos carrega tanta memória, dor, que tenta não passar isso adiante e também não ficar revivendo aquilo que eles vivenciaram ali sem querer. Então, a filha do casal tenta entender o passado e nisso a história acaba resgatando diversos acontecimentos e desdobramentos do que houve tanto com o casal quanto suas famílias e a região. E o curioso é que o que habita entre passado e presente é uma figueira. É uma árvore que esteve presente, enraizada, literalmente, em um local bem importante da história. E depois, quando um dos personagens ele se muda para Londres, ele não consegue levar a árvore inteira, mas ele leva um galho dela e lá em Londres ele refaz essa árvore. Desse galho nasce uma nova figueira que é geneticamente idêntica à primeira, mas que, assim como as famílias podem carregar uma genética semelhante, as raízes estiveram em locais diferentes, principalmente em tempos diferentes, e é isso que a figueira conta, que a memória e a percepção que ela tem é outra, porque ela então renasceu em Londres. E isso fala muito sobre a memória, gerações e até mesmo os deslocamentos que gerações acabam passando, e tudo aquilo compõe a história. Então, esse livro ele é narrado tanto um narrador onisciente, que ele narra do ponto de vista de um terceiro que compreende os ímpetos, as emoções que levam cada personagem a tomar a sua decisão, mas também tem vários trechos que aquele mesmo espaço temporal é contado e narrado a partir da perspectiva dessa figueira. E aí ela conta como uma árvore tão sábia que esteve ali e muitas vezes que passa tão despercebido como é para nós. Às vezes a gente está rodeado de plantas, animais e diversas outras questões, mas a gente muitas vezes não percebe. E aí ela, com toda a sua sabedoria, conta do ponto de vista dela, às vezes um ângulo, um acontecimento que a gente não soube antes. E eu confesso que eu li a parte da figueira intrigada como uma árvore poderia ser uma das narradoras, mas no final do livro ela revela algo bem importante, bem especial sobre essa figueira e me deu vontade de ler o livro todo de novo, sabendo dessa informação, e ler novamente, sabendo dela toda a narrativa da figueira. Bem interessante. Eu vou ler alguns trechos do livro porque ele é lindíssimo e é até difícil de explicar sem ler uns trechos. No começo dele eu achei ele bem mais poético, depois ele vai para uma linguagem mais fluida, mas ele, como um todo, é muito lindo e gostoso de ler. No geral, ele é um livro triste, pesado, carrega muita memória, mas a autora consegue deixar ele muito bonito também porque ela traz, se um lado da história é o lado da humanidade que tem dor, que tem conflito, tem força, guerra, ela traz o outro lado também, que é o da força, da resiliência e do amor. Então acho que é por isso que esse livro também ele é denso de ler, mas assim, são menos de 400 páginas com muita informação. Aqui nesse trecho que ela fala sobre a ilha, é um trecho mais poético muito bonito. Então ela fala que a ilha de Chipre contém praias douradas, águas turquesa, céu límpido. Todos os anos, tartarugas marinhas chegavam para depositar seus ovos na areia fina. O vento do fim de tarde trazia consigo o aroma de gardênia, cíclame, lavanda e madressilva. E os ramos de glicínias trepavam pelos muros, caiados de branco, aspirando a alcançar as nuvens, esperançosos, como apenas os sonhadores sabem ser. E quando a noite nos beijava a pele, como sempre fazia, dava para sentir o cheiro de jasmim. A lua ali mais próxima da terra pendia luminosa e delicada sobre os telhados e projetava um brilho vívido sobre as vielas estreitas. Então essa parte bem bonita e poética, mas ela também já traz informações sobre o que a ilha estava passando. Sussurros de desconfiança e conspiração se alastravam pela escuridão, pois a ilha estava dividida em duas partes, norte e sul. A ilha de Chipre estava dividida entre gregos e turcos,
e é ali que se deu o conflito. Uma língua diferente, uma escrita diferente e uma memória diferente predominavam em cada uma. Quando ilhéus rezavam, raramente era para o mesmo Deus. E aí ela conta que a capital da ilha, Nicósia, era a única capital dividida do mundo, e que isso podia soar bonito, interessante, diferente, mas na verdade aquilo carregava muita dor. A autora também usa vários trechos aqui na página, layouts, que ela traz a gente muito para a história. Então aqui nessa parte ela coloca entrada proibida, não se aproxime, área restrita. Ela leva a gente para aquele local da ilha que tinha uma barricada e um rabisco com uma mensagem vindo da terra de ninguém. Nessa página aqui também tem tanto como enterrar uma figueira quanto desenterrar. E isso faz parte da história. Não sabia dessa técnica, mas aparentemente ela existe e ela é utilizada para salvar as árvores quando elas passam por um clima muito hostil, como um grande inverno, para uma figueira que ela é muito mais acostumada com um clima quente. E para mim, uma das páginas mais gostosas, literalmente, foi essa aqui que ela coloca o cardápio de um restaurante bem importante na história que chama A Figueira Feliz. E aí, aqui nesse cardápio, ela coloca todo o cardápio de entrada, salada, sobremesa, que tem pratos gregos e pratos turcos. E esse local é como um refúgio na ilha, que abriga diversas origens e diferentes culturas, em que tanto a comida estava muito reunida ali numa comida grega e uma comida turca, quanto as pessoas que frequentavam aquele local. Elas compartilhavam o alimento, os aromas, o local, as conversas e uma parte da história. Acho que alguns trechos do livro ele abre nossos olhos ou faz com que a gente enxergue algumas coisas de outro ângulo. Então, por exemplo, ela tem um trecho aqui bem bonito sobre os imigrantes e que num país como o Brasil, por exemplo, em que a gente tem uma diversidade étnica e cultural tão grande, muitos de nós somos parentes de imigrantes, eu mesma sou. E ela traz aqui uma leitura em que a gente pode entender um pouquinho mais sobre gerações passadas que a gente ainda convive com elas, embora a gente não consiga cavucar ou entender com tanta profundidade algumas coisas que, alguns códigos que eles vão emitindo no silêncio, no dia a dia para nós. Então, por exemplo, aqui ela fala assim: os imigrantes de primeira geração são uma espécie distinta. Usam muito bege, cinza e marrom, cores que não se destacam, cores que sussurram e nunca gritam. Há uma tendência à formalidade no modo deles, um desejo de serem tratados com dignidade. Eles se movem com leve acanhamento, não de toda a vontade no entorno. Ao mesmo tempo, eternamente gratos pela oportunidade que a vida lhes deu e marcados pelo que ela lhes tirou, sempre deslocados, separados dos demais por uma experiência não mencionada, como sobreviventes de um acidente de carro. Os imigrantes de primeira geração falam com as árvores deles o tempo todo, quando não há outras pessoas por perto, é claro. Confiam em nós, árvores, descrevendo-nos os sonhos e aspirações, incluindo os que deixaram para trás, como tufos de lã presos em arame farpado ao atravessar cercas. Mas, na maioria das vezes, simplesmente desfrutam da nossa companhia, conversando conosco como se fôssemos amigos de longa data que não viam há muito tempo. Eles são cuidadosos e carinhosos com as plantas, em especial com aquelas que trouxeram consigo da terra natal. Eles sabem, no fundo, que quando se salva uma figueira de uma tempestade, é a memória de alguém que você está salvando. Esse é o trecho que ele é narrado pela figueira, e que traz muitos trechos de sabedoria quando ela narra. Gostei muito quando a autora trouxe algumas curiosidades interessantes. Por exemplo, aqui ela fala sobre as alfarrobeiras, que é de onde a gente extrai a alfarroba, que dá para fazer um chocolate vegano. Ela comenta aqui que as sementes das alfarrobeiras são quase sempre idênticas em peso e em tamanho. Elas são tão uniformes que antigamente o mercado as usavam para pesar ouro. E é daí que vem a palavra quilate, que ela vem de kirat, que passou para o árabe do grego keration, e costuma ter o cultivo mais importante da ilha de Chipre, que é o principal produto agrícola de exportação. E ela consegue colocar isso no meio da história de uma forma que a história segue fluida, segue interessante e que ter essa informação aqui faz todo sentido. Eu sinto que ao longo da narrativa ela consegue levar a gente para ir para o local, transportar a gente ao longo da história, dos acontecimentos e faz com que a gente trabalhe muito mais o senso de empatia, porque a gente vai entendendo
o que que é importante naquela região, como que a população vive, o que que eles utilizam, tanto no dia a dia quanto o que que deu àquele local uma importância histórica. Então, acho que a gente vai se sensibilizando também diante de tantos acontecimentos e que, no fundo, são pessoas, são plantas, são animais, é o mundo e nós somos todos iguais e a gente passa, tirando toda essa camada cultural, às vezes a diferença linguística e que faz com que a gente não consiga entender com profundidade o outro, tirando tudo isso a gente é igual. Acho que ela consegue trazer isso muito bem com esses recortes que ela faz. E eu acho que esse trecho aqui ele fala muito sobre a dicotomia, a diferença entre conflito e amor que ela traz nesse livro, que é a história do casal, lá no Chipre, no passado, quando eles estão se apaixonando. Você não se apaixona no meio de uma guerra civil. Você foge tão rapidamente quanto as suas pernas são capazes de carregar seus medos, em busca de sobrevivência mais básica e nada além disso. Com asas emprestadas, ganha o céu e voa para longe. E se não puder ir embora, então procura abrigo, encontre um lugar seguro onde possa se refugiar, porque agora que tudo que mais fracassou, todas as negociações diplomáticas e consultas políticas fracassaram, você sabe que só resta o olho por olho, dente por dente, e nenhum lugar fora da própria tribo é seguro. Mas o amor é uma afirmação ousada de esperança. Você não abraça a esperança quando a morte e a destruição estão no comando. Não coloca o seu melhor vestido e uma flor no cabelo quando envolta apenas ruínas e caos. Não entrega o coração em um momento em que os corações deveriam permanecer selados, especialmente a pessoas que não sejam da sua religião, nem da sua língua, nem do seu sangue. E uma informação importante: o casal, um era grego e ela era turca, e é por isso que também o romance deles é tão emblemático. Você não se apaixona no Chipre durante o verão de 1974. Não ali, não naquele momento. E, no entanto, lá estavam os dois. Então, bom, sem mais spoilers, esse livro é muito lindo. Eu quis ler esses trechos para mostrar tudo que ele tem dentro dessas páginas, que às vezes a gente não compreende a profundidade que que as palavras conseguem trazer. E eu acho que a profundidade desse livro fala muito, ele é muito ligado, claro, à autora e à formação que ela tem. Então, a Elif Shafak, ela é uma premiada romancista turco-britânica. Ela tem 19 livros até então, e 12 deles são romances. E ela é best-seller em muitos dos 55 idiomas em que as suas obras foram publicadas. Ela é PhD em ciência política, lecionou em universidades na Turquia, Estados Unidos, Reino Unido. Então, essa parte acadêmica, eu acho que também fala muito sobre ela. Aqui no livro, ela coloca diversas informações, diversas referências de livros, artigos que ela consultou para escrever o livro. Como eu comentei, ela traz dados históricos super interessantes e que ela consegue fazer então uma ficção, um romance com base em algo que aconteceu. Eu gosto bastante disso. No finalzinho que ela tem TED Talks, então vou procurar. Aqui no Brasil tem uma obra dela que alguns devem ter ouvido falar, que foi premiado também, que é o 10 minutos e 38 segundos neste mundo estranho. E tem uma parte do livro também bem interessante que ele fala bastante sobre as árvores, sobre as plantas. Um dos personagens principais, né, o Costas, ele tem uma ligação muito grande com as árvores. Ele trabalha com isso, inclusive, aqui na história. E tanto ele quanto quando a Figueira narra, eles trazem várias informações também sobre as plantas, sobre alguns animais, o que faz com que a gente trabalhe nosso senso de empatia e de ecologia também de uma maneira a abrir os nossos olhos para o que nos rodeia, né? Lembrar que a gente está nesse mundo e que todos fazemos parte de uma mesma biosfera. O primeiro livro que eu li esse ano, por coincidência ou não, foi esse aqui, ó, A Vida Secreta das Árvores, e ele fala muito sobre o funcionamento das árvores, e tem várias informações nesse livro que tem nesse aqui também. Então, por exemplo, que a primeira vez que eu li uma informação que tem nesse foi na Vida Secreta das Árvores, com as raízes emaranhadas e presas debaixo da terra, ligada a fungos e bactérias, as árvores não abrigam essas ilusões. Para nós, tudo está interligado, e as ilusões é que as árvores nunca se sentem solitárias como os humanos. Os humanos acham que sabe com certeza onde termina o seu ser e onde começa o da outra pessoa. E ela diz que isso é uma ilusão. É um livro com uma outra proposta, mas esse daqui fica como uma dica para quem gosta do tema, porque ele faz também com que a gente enxergue a complexidade
das árvores, das plantas, do que acontece ao nosso redor, muito acima das nossas cabeças, com a altura que essas plantas conseguem chegar, com o tempo de existência delas, que é um tempo muito diferente do nosso, principalmente o que tem embaixo de nós, essas raízes que são interligadas e se comunicam, e que nós deveríamos trabalhar mais esse senso também entre nós humanos, tanto com a biosfera que nos rodeia, quanto entre nós. Pegar as nossas raízes e conseguir fazer trocas mais inteligentes e mais sinceras. Então, A Vida Secreta das Árvores fez muito sentido para ler A Ilha das Árvores Perdidas. Um livro que eu não terminei de ler ainda, mas que tem uma proposta semelhante, é o Mapa de Sal e Estrelas, que também fala sobre conflitos, uma história que tem o passado e presente interligados aqui ao longo da narrativa. No caso, ele fala sobre o conflito da Síria em 2011, mas que ele lembra muito o conflito de Chipre, em 1974. Então, é um daqueles livros que entrou para os meus livros da vida. Acho que ele está numa lista de livros para reler, livros que tocam a alma e transformam muito a forma de ver o mundo e a forma de enxergar a vida daqui em diante. Então, fica de indicação para quem procura uma leitura nesse sentido. E depois, quem leu, conta pra gente o que achou.